Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas, como fazemos aqui todas as segundas-feiras. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: o entrante tem consciência que é uma alma diferente que ocupou aquele corpo? Ele consegue distinguir as duas consciências? Aqui então nós temos uma pergunta que eu tenho certeza que já foi respondida no vídeo de sábado passado, o último, dia 14. Aliás, aquele vídeo ele é um complemento de tudo que já foi falado sobre entrantes até aqui. Porque, como sempre dizemos, as informações vão chegando de acordo com a nossa capacidade de entendimento. A espiritualidade maior, que está acima das consciências humanas, conhece cada um de nós e sabe da potencialidade do momento de cada um. Então, muitas coisas já foi falado sobre entrantes, mas ainda assim é eu diria, uma pequena parte, quase nada. Alguns anos atrás nem se ouvia falar sobre entrantes. Assim como não se ouvia falar de mônada. As coisas estão andando rapidamente agora. Vamos aqui então apenas complementar, porque eu sugiro à pessoa que fez essa pergunta, se ainda não ouviu o vídeo áudio de sábado, mas também todos os demais que não ouviram, está ali na playlist deste canal, dia 14, sábado. Porque as informações que vieram para aquele vídeo são informações atuais, atualizadas. E ainda não é o final, porque sempre vai vir mais coisas. Vamos agregando, vamos assimilando, vamos imprimindo ou integrando em nós cada informação e vamos construindo esse tabuleiro, que na verdade é a nossa consciência, a capacidade de entendimento, de compreensão das coisas. Só para dar aqui mais uma explicaçãozinha simples, o entrante tem consciência que é uma alma diferente que ocupou aquele corpo. Ele tem consciência e não tem consciência, depende de que tipo de entrante ele é. Foi colocado essa explicação muito bem colocada no vídeo de sábado passado. Quando é um entrante que tem origem na mesma mônada, é uma versão de alma no próprio fractal. Então ele tem consciência, não total, mas bastante consciência. Se é um entrante que vem de uma outra mônada, no momento que ele entra, ele passa a ter o véu do esquecimento, como todas as almas encarnadas pelo método natural que conhecemos, através da concepção e nascimento. O entrante ele tem apenas uma vantagem, que ele já vem para começar o trabalho, já vem pronto. Não precisa esperar os 9 meses de gestação, não precisa esperar os 14 anos que compreende a primeira infância até os 7, a segunda dos 7 aos 14, quando ele tem a maioridade espiritual, o livre-arbítrio pleno. Sem contar o tempo de espera para a concepção, que às vezes demora, às vezes não dá certo, o óvulo não está pronto, não é o momento, não há o acasalamento dos seus pais, como conhecemos, a concepção. Então, a verdade é que tem muita coisa em jogo e o entrante ele ganha um tempo precioso, agora num tempo que não há mais tempo. Pois estamos finalizando o ciclo. As almas estão apressadas. Então, entrantes é um método utilizado para ganhar tempo e é muito utilizado, muito mais do que possamos imaginar.
Só para complementar essa pergunta, ele consegue distinguir as duas consciências? Não. Não na maioria das vezes. E sim quando é um upgrade daquele fractal, daquela consciência que eu já disse aqui antes. Quando é uma versão sua, da própria mônada, então ele vem e, em alguns casos, ele lembra, assim, da consciência do outro anterior, mas não tem muita importância, porque ele vai trabalhar a consciência dele, apenas usa um pouco da outra no espelhamento para que fique um pouco mais fácil a convivência com as pessoas que conviviam com aquela pessoa antes e depois do entrante, porque o corpo é o mesmo filho, é o mesmo irmão, o mesmo marido, a mesma esposa, mas tem uma consciência um pouco diferente. Então, para que não haja um choque de realidade com as pessoas próximas, há sempre este espelhamento, esta consciência como se fosse impressa na outra para agregar. Mas, seja o que for, o tipo de entrante que for, sempre é uma outra alma. Mesmo quando é um upgrade. Um upgrade é uma versão mais elevada daquela alma. Como eu disse no vídeo de sábado, está muito bem colocado todas as formas, todos os tipos, todas as possibilidades. Eu acho que ali foi um momento de muita inspiração para que pudesse trazer aqui para vocês mais subsídios sobre este tema, assim como são todos os temas aqui abordados. Trazemos atualizações no dia a dia, ano a ano. Quem acompanha aqui o trabalho desde 2015, principalmente quando os textos postados no Facebook já eram muito importantes, então são mais de 10 anos, tem pessoas que me acompanham desde lá. Acompanharam e avançaram e caminharam juntos, porque é um caminhar, uma escada, degrau por degrau, vamos subindo. Vamos passar aqui para a segunda pergunta. A pessoa que comete crimes fez um plano de alma com esta finalidade? Em primeiro lugar, a alma nunca, jamais fará um plano para prejudicar a si mesma. Isso é descartado definitivamente. A alma faz o seu plano encarnatório quando ela está numa consciência mais elevada, na quarta dimensão de consciência. Por isso ela desencarna. Se não fosse assim, não precisava acontecer a morte como nós conhecemos. A alma faz as suas experiências num determinado tempo, estipulado antes de encarnar, quanto tempo ela quer fazer experiências. Ela tem lá os seus itens principais, que é o plano de alma, e ela reencarna e esquece, porque o véu do esquecimento é necessário para essas experiências, senão faríamos sempre a mesma coisa. A alma não evoluiria porque a zona de conforto é mais atraente. Então ela desencarna justamente para ir para uma dimensão superior, que é a quarta dimensão de consciência. Ela tem uma visão de consciência mais alargada, ela lembra das vidas passadas e sabe do futuro, um tempo pelo menos, dentro de um prazo. Ela pode encaixar uma nova vida, uma nova experiência, uma nova reencarnação. Então ela vai fazer um projeto para melhorar a si mesma, evoluir. Quando ela tem a tendência, ela vai colocar aqueles itens da tendência, são as provas. Por exemplo, a pessoa que tem um vício. Nesta vida eu quero vencer a prova do vício. Então ela coloca lá, nesta vida eu vou vencer. Nesta próxima encarnação vou vencer a prova do vício. Então ela vai ter a tendência para o vício. Tudo vai convergir, tudo vai facilitar o local que ela vai nascer, os pais, a família, os amigos, o trabalho, as amizades lá, as festas, tudo vai convergir para que ela tenha oportunidade, ela vai ser tentada, porque são tendências.
A pessoa que tem a tendência para roubar também coloca, porque ela precisa ainda passar pela prova. Lembre-se que nós estamos numa escola de provas e expiações. Passamos pelos dois lados de cada situação, o lado sombra e o lado luz. Quando o lado sombra ainda não foi iluminado, nós temos uma tendência numa vida, não sempre as mesmas coisas, porque não teríamos condições, um pouco de cada vez. Então a pessoa que tem no seu plano de alma a tendência naquela próxima encarnação para o roubo, ela colocou lá de propósito: eu preciso passar pela prova, vou ser testado e vou vencer. O suicídio é a mesma coisa. O crime é a mesma coisa. Porque nós passamos primeiramente pela prova do aprendizado. Então vamos supor, a pessoa, aqui especificamente nesta questão, uma vida passada ela cometeu um crime. Ela aprendeu lá do sombra do crime, daquela forma, daquela maneira, daquele item. Na outra vida ela vem e sofre. Outro lado, ela passa a ser a vítima do crime. Então ela aprendeu os dois lados da moeda. Isso não tem problema nenhum, não gera nem karma, nada. É o aprendizado. Quantas vezes eu já disse aqui, a justiça divina é tão justa que ela não permite que você pague o preço de forma dolorosa por ter aprendido uma lição. Então, a primeira vez cometeu o crime, depois sofreu a reviravolta, a lei do retorno. Tudo bem. Ela está pronta, aquela lição está aprendida. Mas mesmo assim, a alma precisa da confirmação. É o teste final. Então é a prova. Em uma determinada vida, a alma coloca: eu vou passar pela prova do crime. Eu já cometi, já sofri, mas eu quero ver se realmente eu não tenho mais nenhuma pendência. Então ela coloca lá: nesta vida que eu vou agora encarnar, nesta próxima encarnação, eu vou passar pela prova do crime. E vai acontecer situações que vai trazer a possibilidade da prova. E não é uma vez só. Na primeira vez ela resiste, vem a segunda, vem a terceira. Provavelmente, eu não sei, mas normalmente uma energia ela se dissipa em 3 fases. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, pode ser um pouco mais, um pouco menos, não importa. Se a alma suportou, venceu a prova na primeira tentativa, na primeira oportunidade, na segunda e na terceira, provavelmente a vida dela atual não terá mais nenhum teste. Às vezes a pessoa fica relutando e daí vem a quarta, quinta, sexta possibilidade e às vezes passa a vida toda acontecendo situações. Por isso é importante que a gente tenha este entendimento. Toda vez que você é aprovado, toda vez que você é testado, quando você passa por uma prova, entenda a prova. Se você entendeu conscientemente, você nem precisa da segunda, terceira possibilidade. Você elimina já na primeira. Vamos supor que aqui a pergunta diz sobre um crime. Veio uma possibilidade lá, houve um desentendimento e deu vontade de cometer o crime. A primeira maneira de compreender a situação seria: puxa, mas por que agora eu estou sendo testado assim? Por que essa situação veio para mim? É porque eu tenho a prova. Ah, se é uma prova. Deu vontade, mas não vou fazer porque isso não é legal, não é lícito, não é ético, não é moral. Eu sei que eu não devo cometer o crime. Foi um teste. Gratidão pela oportunidade que me deram agora de passar pela prova. Veio a prova, mas eu me contive. Superei a prova. Quando tu tomou consciência disto daí, a prova não se repete. Pode ser que venha uma segunda, mas é muito difícil. Agora, você fica o tempo todo remoendo aquela situação, porque uma hora eu vou fazer, porque uma hora eu vou fazer, porque uma hora eu vou me vingar, porque uma hora eu vou atacar.
vai vir outras e cada vez mais potentes, mais incisivas, para que você se decida. Quer passar na prova ou quer cair na prova? Se cair na prova, vai passar numa outra encarnação pela vítima novamente, porque é o karma, aí é karma, porque sabia que não devia e fez. E ainda assim vai ter provas mais duras lá adiante, porque as provas dobram de energia, dobram de potencialidade quando nós fracassamos na primeira vez. E se fracassa na outra vida mais uma vez, vai aumentar ainda mais a dureza da prova. Então a alma nunca faz um plano para se prejudicar, ela faz um plano para evoluir. Quanto mais rapidamente ela vencer as provas, passar pelas experiências, mais rapidamente ela faz a sua ascensão. É como uma escola. Quanto mais rápido terminar o curso, mais rapidamente vai para a próxima fase, um curso superior. Outra pergunta. Para onde irão os arcontes que serão removidos da terra? Bom, os arcontes, eles são almas que nunca tiveram a autorização para encarnar na terra. Por isso, eles não estão encarnados, nunca estiveram encarnados. Eles estiveram aqui representados por seres humanos que lá há muito tempo, esses arcontes, através de outras raças, fizeram experiências genéticas e criaram seres híbridos. E esses híbridos, então, sim, tinham condições de encarnar, porque nós todos somos híbridos. Nós temos dentro de nós muitas raças. Inclusive, alguma parte do nosso do DNA eram desses arcontes, porque eles modificaram a genética dos seres terrestres, justamente para criar dentro da nossa mente tendências para agir como se fossem eles, através das suas emanações mentais, das suas formas psíquicas de envolver a nossa consciência, a nossa mente, as tendências, o ego mais inflado, então o desejo de poder, de controle, o sangue frio, como se diz, que muitas pessoas têm, é DNA reptiliano, arconte, de raças de Orion, daquelas que dominavam o planeta. Então, o que acontece? Eles estavam na psicosfera da Terra, nos seus abismos mais profundos em termos de energia densa, comandando a hierarquia, como uma pirâmide. Eles eram o topo da pirâmide. E vinha os seus representantes até formar a base, que é o povo, de um modo geral, as almas encarnadas, os mortais. Eles foram retirados ali a partir de 2016, 2018, 2019. Não sei se chegou a alguma coisa até 2020. Parece que tinha alguns redutos ainda lá no Congo, na África. Tinha alguns redutos ainda lá no Himalaia. Tinha umas bases deles ainda, em algum lugar, algumas bases oceânicas, mas eram tão poucos que já não influenciavam mais. Mas também essas bases foram removidas agora há pouco tempo. Porque ali por volta de 2019, 2020, começou a limpeza daquelas almas que eram os representantes dos arcontes, mas que estavam encarnadas e no momento estavam no astral da Terra, no umbral baixo, no umbral denso, influenciando aqui diretamente as almas encarnadas. Essas almas também foram removidas, finalizou ali por volta de 2023, 2024. E ao mesmo tempo que encerra uma parte, começa a limpeza na outra parte. Então começou a limpeza nos encarnados, que são as almas também representantes dos arcontes, mas aquelas que ainda estão encarnadas.
Finalizando essa limpeza, vai sobrar apenas as almas comuns, que não têm nenhum poder, mas que ainda se comprazem no mal. Mas essas não oferecem tanto perigo, não oferecem tanta resistência, e serão aos poucos também removidas. Até o final da transição, todas serão removidas. Vão para o exílio, vão para outro lugar. Aqui na Terra não haverá mais dor e sofrimento, porque não haverá mais nenhuma intenção de causar dor e sofrimento, de controle, de abusos. Enfim, será um planeta de regeneração, não mais de provas e expiações. Então, para onde irão? Eu diria, para onde foram? Eles já foram removidos. Muitos foram levados para o Sol central e dissolvidos, porque aquela consciência não serve mais para nada. Fez a experiência dentro da sombra até o limite permitido. Não tem retorno. Acaba ali a experiência, fica apenas a experiência para aquela mônada a qual essa alma arconte pertencia e para o todo, para a fonte. As experiências da sombra, que não tem mais recursos para retornar à luz para ser iluminada. Assim como tem também almas híbridas em forma humana que também chegaram a um ponto de não mais retorno. As demais são levadas para mundos ainda de recuperação. Ali tem os mundos que chamamos de prisão, onde eles não podem sair, até que eles se convencem que eles precisam recomeçar a evoluir. Eles vão para um mundo de provas e expiações. Começando também pelas categorias mais densas, porque mundos de provas e expiações têm várias classes, mais densas, menos densas, mais leves. Enfim, o destino para nós não importa. O que importa é o destino da minha alma, da tua alma. Porque tudo um dia que saiu da fonte volta para a fonte. Mesmo aquelas almas que são dissolvidas no Sol central, aquela energia volta para a fonte e é integrada naquela energia do todo, porque da fonte também sai energia sombra e energia luz. Sai uma energia quase 100% de luz, mas ela tem sempre um fio de sombra, porque ela vai desenvolver potencialidades lá adiante para cocriar, porque a sombra é a matéria escura e a luz se utiliza para criar qualquer coisa, em qualquer mundo, em qualquer dimensão. Com mais ou menos matéria escura. Quem cria é a luz, mas a matéria moldável é o barro que cria o pote, que molda, que dá forma a uma obra. No caso, um vaso de barro. Vamos lá, mais uma pergunta. Como fica a relação de um entrante em relação aos familiares daquela alma que cedeu o seu corpo para a outra alma? Bom, o áudio de sábado passado, dia 14, foi falado sobre os entrantes, justamente porque há ultimamente uma enxurrada de perguntas, de questões envolvendo novamente os entrantes. É uma onda que vem para formar mais uma camada de consciência, obviamente. Lá naquele áudio eu falo sobre isso também. Aqui eu só vou dar uma pequena palhinha, como se diz, para que não fique, às vezes, pendente alguém que não viu o áudio de sábado e não tem tempo para ver. A relação de um entrante em relação aos familiares daquela alma que cedeu o seu corpo é a mesma coisa que fosse aquela alma que estava ali naquela família. Existem diferenças, às vezes até visíveis e palpáveis, mas o plano divino é tão perfeito que ele não esquece nenhum detalhe. É diferente para a alma, porque ela vem numa outra condição, é uma outra experiência, mas para os familiares quase não se nota a diferença. É muito
sutil a diferença. E para a alma que está ali também como entrante, como ela esquece, ela nem sabe que é um entrante. Ela apenas age, mas ela age com as duas consciências. Aquela anterior apenas para não demonstrar um choque muito visível, senão seria uma pessoa estranha na família, seria um caos. É como se fosse o antigo familiar, que ninguém sabe que desencarnou. E outro vem com coisas novas e ele vai agregando. É como uma pessoa da casa que resolve fazer coisas diferentes. E todo mundo aceita, porque, resolveu fazer isso, resolveu fazer aquilo. Não é uma coisa complicada, é uma coisa tão natural, que de tão natural ninguém nem sabia. Agora que você começa a entender algumas coisas. Na verdade, nem sabemos se tem entrantes na nossa família. Possivelmente tenha, mas... E se não se nota? O que importa isso? Vamos para uma outra pergunta. Os centros espíritas e os médiums estão sendo guiados por seres ETs que aqui estão para nos ajudar? As almas, ao desencarnar, vão para as naves e não para as colônias espirituais. Concluo que as canalizações são dos ETs? É certo esse pensamento? Bom, vamos lá. Essa pergunta é bastante extensa, vamos ter que desmembrar ela. Os centros espíritas e os médiuns estão sendo guiados por seres ETs que aqui estão para ajudar? Sim. Mas também sempre tiveram a ajuda, e mais importante, dos seres desencarnados da Terra, que não são ETs. Agora as colônias espirituais vão ser esvaziadas, vão ficar inúteis. Sim, quando terminar a transição da Terra, sim. O que são as colônias espirituais? As colônias espirituais são centros de segurança dentro dos umbrais, ou do umbral. Elas estão num patamar mais elevado, uma energia mais intermediária. Porque o umbral, ele é toda a psicosfera da Terra, ele é a parte onde as almas ficam no astral da Terra, dentro de uma faixa, eu não sei quantos quilômetros isso dá, mas não é assim uma coisa tão grande. E ele é feito de camadas energéticas. A camada mais pesada, mais densa, fica embaixo, perto daqui, da crosta, ao nosso redor. O umbral é aqui, não é longe daqui. Nós não vemos porque é uma outra dimensão, é a quarta dimensão. São os mundos paralelos. O umbral baixo, ele abriga as almas mais pesadas porque elas não têm energia para se elevar depois do desencarne. Então elas ficam aí onde estão. É óbvio que tem todo um esquema de proteção. Os planos divinos são tão perfeitos que nós não temos como entender perfeitamente na sua totalidade. Mas o umbral grosso, no momento em que a alma desencarna, se ela é pesada, ela já fica por ali. Se ela é mais leve, ela vai passar pelo umbral baixo, porque ela sai daqui do corpo que está aqui, pisando no chão, está dentro do caixão, lá no hospital, lá onde esteja. Quando sai do corpo, ela já sai daqui. Então ela sai de dentro ela se vê no umbral pesado. Por isso tem aquele famoso túnel de luz, que na verdade, é um corredor energético protegido dessas almas duras, porque elas atacariam as almas que passam por ali. A alma vai se elevar, não tem que ficar ali, eles prenderiam ela ali. Então vai para as camadas superiores. De acordo com a frequência, ela vai ficar num patamar intermediário, que a gente chama de umbral médio. Ou então, se ela está muito elevada, ela vai lá no topo, no umbral alto. No umbral médio, existe uma integração com as almas de baixo e as de cima. Então, por isso que as colônias espirituais, como conhecemos, através dos livros psicografados, principalmente do Chico Xavier,
Aquela série André Luiz é fantástica para conhecer os umbrais, para conhecer as colônias espirituais. Elas são fortificações, por quê? Porque as almas de baixo ainda podem atingir, se não as muito pesadas, aquelas um pouco menos pesadas, elas conseguem. Então há fortificações, sim. Colônias espirituais são fortificações dentro do umbral médio. O umbral mais elevado são aquelas partes do umbral onde os espíritos mais elevados permanecem, ajuda aqueles do umbral médio e dos de baixo também, e ajuda a nós, os encarnados. A maioria dos mentores espirituais, dos médiuns, dos centros espíritas, centro de Umbanda, a maioria dos mentores vem alguns aí do umbral médio, mas a maioria vem do umbral superior. Mas é aqui dos seres que estavam encarnados. Muitos encarnados que subiram, ascensionaram, são mestres ascensos. Eles poderiam ir para planetas de quinta dimensão e poderiam continuar ajudando aqui, obviamente, mas eles preferem ficar mais próximos. Então, nas partes mais altas, mais leves do umbral, eles podem estar lá. É uma dimensão praticamente acima já da quarta, já entrando na quinta, entre a quarta e a quinta. Porque não se sabe onde termina o umbral, né? Ela não tem um fim. É como uma claridade que vai diminuindo até se esgotar. Lá estão também mestres ascensos no auxílio, então muitos mestres ascensos auxiliam os encarnados aqui, aqueles que têm a mediunidade, que recebem ajuda. Tem também alguns mestres ascensos que já foram para outros planetas de quinta dimensão, então já são extraterrestres. Porque eles estão fora da Terra, então é extraterrestre. Estavam aqui, mas agora estão lá, então são extraterrestres. Tem aqueles extraterrestres que nunca encarnaram na Terra, que também ajudam, como muitos pleiadianos, sirianos, arcturianos, de Alpha Centauri, de tantas outras, né, casas planetárias. E tem também algumas almas que estão acima ainda da quinta, sexta dimensão, sétima. Existem algumas canalizações de seres que estão acima da nona dimensão, que não são mais matéria. Mas geralmente, quando a dimensão é muito alta, eles usam um espelhamento. Então, vamos supor que alguém recebeu uma canalização de Kuan Yin, de Sananda, de, sei lá, um mestre de dimensões acima. Na verdade, a mensagem é daquela entidade, mas não vem diretamente daquela entidade, porque o médium não suportaria a energia. Então há como se diz, um espelhamento, uma holografia. A mensagem, ela tem a vibração daquele mestre, o médium sente, mas ela vem através de holografias. Então ela chega bem mais suave, suportável ao médium, porque é assim que funciona. Ninguém quer matar o médium, muito menos os seres de luz. O próprio Cristo, quando veio corporificar-se entre nós, a dimensão dele é tão alta que lá ele é conhecido como Sananda. Com todo o potencial que ele tinha, ele levou 2000 anos para ir se adensando. Aos poucos, até conseguir uma frequência possível para que a Mãe Maria pudesse receber ele no seu ventre. Senão a Mãe Maria ia explodir aquela energia tão poderosa como fosse uma bomba. Tão forte e tão difícil é um processo desses que um outro espírito do mesmo quilate do Sananda também se preparou. Caso o Cristo falhasse na sua missão, pouquíssimo tempo depois viria o outro assumir o mesmo papel, a mesma missão.
Não era preciso esperar mais de 2000 anos. Estava pronto. Como o Cristo superou as suas dificuldades, cumpriu com a sua missão, então foi desnecessário que o outro continuasse essa missão. Enfim, quando um médium recebe uma orientação, seja no centro espírita, seja no centro de Umbanda, seja em casa, onde estiver, não é preciso um local. É claro que tem locais onde as pessoas estão mais seguras, mais amparadas, porque nós somos humanos e a maioria tem medo. Tem medo de exercer a sua mediunidade. Tem que ter alguém próximo, que qualquer coisa. E eu sempre digo, se você tem a intenção no bem, não vai acontecer qualquer coisa. Vai acontecer sempre o melhor. Porque você está fazendo o bem. É o medo que atrai também outras energias. Precisamos entender e confiar. Você é uma ferramenta. Se você tem uma mediunidade, você tem um canal, você veio para contribuir, então faça uso dessa ferramenta. Não espere acontecer coisas com mais sofrimento, mais dor para te acordar, para dizer, o que você está fazendo com essa ferramenta? Você pediu a ferramenta, agora está ali, inoperante, outro podia estar usando e não está sendo usada por você. Faça uso, sem medo. O amparo sempre existe. Quando a intenção está no bem, não tem nenhum risco. E também não importa saber de onde vem. O meu mentor é tal. Olha, eu posso dizer que você não tem um mentor, você tem vários. De acordo com a necessidade, vai vir um, vai vir outro. Uma vez eu coloquei como um exemplo, se você precisa de um encanador, você não vai contratar um eletricista. Se você precisa levantar um muro, você vai contratar um pedreiro, não um carpinteiro, que trabalha com madeira. Se você tem mediunidade e você vai fazer um trabalho de cura, vai vir um mentor, curador. Vai fazer um trabalho de limpeza energética, que tem uma limpeza lá dura, com seres trevosos, vai vir um guerreiro te ajudar. Se você vai fazer um trabalho de acolhimento, de orientação, vai vir um mentor amoroso, que não vai enfrentar os leões, vai apenas acolher, porque são, comparando, obviamente, como se fossem profissões. Mesmo sendo um ser mais elevado, ele tem as suas habilidades. Não é um faz-tudo. É preciso que a gente compreenda isso. Então, às vezes, tem alguns mentores que a gente conhece. A minha equipe, por exemplo, eu sempre chamo de equipe porque são vários. E às vezes se trocam, às vezes é um que eu nem sei. Nunca ouvi falar, nem sei quem é. Não importa. Se você está precisando de um eletricista para consertar a fiação elétrica na tua casa, você contrata uma empresa ou alguém lá por um telefone e vem lá uma pessoa fazer o serviço. Você não vai pedir para ele o teu nome, a tua data de nascimento, quem é teu pai, quem é tua mãe, você é casado, você tem filhos, onde você mora. O que importa isso? Importa que ele faça o serviço. Então, a curiosidade às vezes atrapalha. Porque eu quero saber. Assim como as vidas passadas, eu quero saber da vida passada. Nós vamos saber na hora certa. Quando não é hora, é melhor não saber. Porque se fosse hora, a gente saberia. Às vezes vem uma informação para que você passa para fulano de tal, numa conversa, numa mensagem, numa resposta. Olha, o que está acontecendo contigo hoje é porque aconteceu isso lá numa vida passada. Porque veio a informação. Era a hora de saber, vai ajudar. Se não veio nada, não precisa ficar vasculhando. Vai vasculhar, vai achar coisas que não servem e que vai atrapalhar ainda mais. Vamos ver aqui, para completar essa pergunta, que tem mais uma partezinha, né? Se as almas, ao desencarnar, vão para as naves e não para as colônias, concluo que as canalizações são dos ETs.
Nem sempre são dos ETs. Ainda tem muitas almas no serviço nas colônias espirituais, no umbral médio e alto. Ainda tem serviço ali. Vai terminar esse serviço, porque ali é a quarta dimensão. Quando a Terra fizer o seu passo final para a quinta dimensão, a terceira e a quarta deixarão de existir, obviamente, ao mesmo tempo. Porque a quarta é parte da terceira. Tanto é parte que as almas estão ora na quarta, ora na terceira, encarnadas ou desencarnadas. Na quinta não vai desencarnar mais, então na quinta a consciência vai se expandir para a sexta, sétima, oitava, até a nona, enquanto tiver corpos físicos, de acordo com o grau de consciência. Mas não precisa desencarnar para passar por uma dimensão, porque é um outro tipo de escola, um outro aprendizado, um outro processo evolutivo. Então, espero que realmente essa pergunta também tenha sido esclarecida. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.